Sejam todos muito bem-vindos ao Profadcast, o podcast onde você vai aprender tudo sobre investimentos. E aqui a gente discute as principais estratégias para você começar a investir. Eu me chamo Matheus Cobb. Eu sou o Diego Rangel. E estou aqui com o nosso especialista em produtividade financeira, Renan Diego. Boa demais, bom demais. E aí, Diegão de volta. Ele tava de férias. Nem sabia que podia tirar férias, mas tá tranquilo, né? Bom te ver, foi uma semaninha só, né? Uma semaninha. Muito bom. É muito bom ter essa galera toda aqui reunida. E o nosso tema do podcast de hoje é: por onde começar a investir? 10 maiores dúvidas sobre investimentos. Então aqui nesse podcast hoje eu reuni as principais dúvidas que vocês que assistem mandam pra gente, seja no direct, seja na caixinha de pergunta do Renan nos stories, e reuni aqui para ajudar você que tá começando e que tá investindo também. E já fica o convite, né, Matheus? Quem não mandou, pergunta, manda, porque quem sabe a sua pergunta pode ser a pergunta do próximo podcast. Isso é legal porque todos os dias, né, Matheus, a gente coloca lá consultorias gratuitas, né? No meus stories lá, Renan Diego Oficial, você consegue encontrar, justamente para ajudar a galera. Eu vou respondendo vários, mas às vezes a gente recebe centenas e eu não consigo responder todas. Então a gente preparou aqui, o Matheus compilou a maioria, né, das perguntas que acabou se passando pra gente responder aqui no podcast também. Então vai ser massa. Acompanhe a gente nos stories, porque todo dia tem conteúdo incrível lá pra vocês também. Show de bola. É isso aí. E entrando na nossa primeira pergunta, nossa primeira dúvida é: Renan, qual que é o melhor jeito de guardar dinheiro para uma aposentadoria? Cara, eu sempre falo, né? Quando a gente fala de guardar dinheiro, é diferente de investir. Então a melhor maneira de você guardar dinheiro é embaixo do colchão. Porque você tá vendo ali, você tá protegendo tá seguro, e tudo, né? Mais. O segundo melhor lugar para guardar dinheiro é na poupança, né? Por mais que eu tenha alergia, as pessoas podem pensar: mas sério? Na poupança? É porque você tá falando guardar dinheiro. Exatamente. Olha que eu não tirei nem o investir, nem coloquei investir, porque eu tirei exatamente como ela perguntou. Às vezes ela nem sabe que existe a possibilidade de investir. Exatamente. Então, assim, guardar é você só manter o teu dinheiro. Guardar é manter. Tipo, ó, tá guardado. Não gastar, né? Tá ali. Agora, investir é multiplicar o seu dinheiro. Então, se você quer ter uma aposentadoria, esquece a palavra guardar somente. Você guarda para investir. Primeiro passo é guardar, mas você precisa investir. Então, os melhores lugares para investir, que eu sei que a dúvida dela é investir, né? Não guardar, né? Eu só tô trazendo esse disclaimer pra galera já começar a entender um pouco mais e a gente, né, usar os termos corretos pra gente começar a entender e mentalizar. Cara, eu não quero guardar dinheiro, eu quero investir meu dinheiro, porque eu quero multiplicar o meu dinheiro. E aí os melhores são, cara, Tesouro Direto, começando ali no Tesouro Direto, com o investimento mais seguro do nosso país, especificamente Tesouro IPCA+. Tá? Por que do IPCA+? Porque o Tesouro IPCA+, é um investimento para longo prazo. O IPCA, para quem não sabe, é Índice de Preço Consumidor Amplo, que é a nossa taxa de inflação aqui no Brasil. Então, a inflação subiu, o IPCA sobe, porque é o mesmo índice. E naturalmente, se eu quero ganhar da inflação, se a longo prazo eu quero proteger o meu poder de compra, eu vou colocar em investimentos que estejam atrelados à inflação. Então, o Tesouro IPCA+, seja independente do vencimento, eles são ótimos para quem quer começar a construir uma aposentadoria. Para longo prazo, então, né? Exato, porque protege o teu poder de compra. Só de você tá recebendo a taxa de inflação, que é o IPCA, mais 5, alguma coisa, 4, alguma coisa, 6, alguma coisa, você já tem esse ganho real que a gente chama, que é a inflação mais alguma coisa que o Tesouro está te oferecendo. Então, essa é uma ótima opção para quem está começando, que é investimento seguro, é investimento tranquilo e que está ganhando da inflação. Depois que você começa a se proteger, tem lá dentro do Tesouro Direto, especificamente o Tesouro IPCA, tem com juros semestrais e sem juros semestrais. Renan, qual que é o melhor? Depende do momento que você está. Para quem está querendo acumular para aposentadoria, ainda não está para querer tirar renda, o ideal é ser sem juros semestrais. Por quê? Quando a gente compra Tesouro IPCA+, sem juros semestrais, ele vai me pagar o rendimento só quando eu resgatar ou no vencimento. Então ele vai virando uma bola de neve. Todo dia tá rendendo. Então imagina que aquela bola de neve, né, que passa um pouquinho, aí vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. É isso que acontece com os juros. E eu só vou pagar o imposto sobre o lucro lá quando eu retirar ou no vencimento. Isso potencializa o meu dinheiro. Quando eu utilizo com juros semestrais, a cada 6 meses, ele vai me pagar uma taxa, a rentabilidade que eu tive naqueles 6 meses. E quando ele me paga, eu pago o imposto de renda sobre o lucro naquele período. De maneira que no último mês, eu só vou receber o equivalente àquele último semestre e mais o dinheiro que eu coloquei. Então, para questões de ganho de capital,
o ideal é não ter juros semestrais. Agora, se eu já tô na fase de entrar na minha aposentadoria, então já corri esse percurso Sim. e eu tô tirando renda, aí o Tesouro IPCA+, com juros semestrais, é ideal, porque você já consegue construir uma carteira que vai te dar essa renda, né, a cada 6 meses. Então, a primeira opção para quem está buscando investimento para aposentadoria, Tesouro IPCA+. Depois, fundos de investimento imobiliário. Porque você vai ter crescimento de patrimônio através do ganho da rentabilidade do fundo, que é eu compro barato e eu vou mantendo ele vai crescendo a quantidade, o preço dele, e eu ganho dinheiro com isso também. E segundo, que é o próprio lucro que eu recebo mensalmente com os aluguéis mensais. Então, por mais que, mas os aluguéis mensais, ele vai me pagar todo mês, só que eu ainda não estou no momento de me aposentar. Beleza, você vai pegar e vai reinvestir. Por quê? Diferente dos juros semestrais, os dividendos, os aluguéis pagos nos fundos imobiliários, ele não é tributável, por enquanto, né? Até o momento que a gente está gravando esse podcast, ele é isento. Então, é muito bom quando a gente recebe aluguéis todos os meses e não preciso pagar imposto de renda, porque eu posso pegar ele e reinvestir. Comprar outras cotas, reinvestir no mesmo fundo. E aí, aquele fundo que eu tinha, 100 cotas, daqui a pouco eu vou ter 101, só com dinheiro trabalhando. Daqui a pouco 105, 112, sem eu precisar desembolsar mais grana naquilo. Então, isso também é legal para longo prazo, tá? Fundos de investimento imobiliário. Já é renda variável, mas é muito bom para longo prazo. E terceiro, ações. Só que ações de companhias que estão lucrando, de setores perenes, como, por exemplo, setor de energia elétrica, setor de seguro, setor de saneamento básico, telecomunicações. Então, basicamente, e bancos, né? Bancos também sempre é o poder. Sim. Então, esses são alguns dos, vamos dizer assim, dos setores ideais para quem está buscando aposentadoria. Comprar ações de empresas para longo prazo. Porque elas lucram bastante, distribuem bons dividendos, que é o lucro distribuído entre os acionistas que as empresas fazem. Então, e também tem um crescimento no longo do tempo. Então, a gente consegue criar uma carteira que a gente chama previdenciária, que é para a tua previdência, né? Para a tua aposentadoria, utilizando Tesouro, IPCA+, fundos de investimento imobiliário, ações, e isso eu estou falando no Brasil. Mas, dependendo da quantidade de dinheiro que você tem, vale a pena você começar a comprar ações e os famosos FIs, que são os REITs, lá de fora, na Bolsa Americana. Pra quê? Pra se proteger. E sempre nessa ordem, sabe? Tesouro primeiro. Renan, qual que é o primeiro na escadinha pra eu ir criando uma carteira pra aposentadoria? Tesouro IPCA+, fundo de investimento imobiliário, ações brasileiras, depois stocks, que são ações americanas, REITs, que são os famosos fundos de investimento imobiliário americanos, e os ETFs lá de fora. Então, esse é uma boa carteira previdenciária indo nessa escadinha, de acordo com o volume de dinheiro que você tem. Legal. E você acha, qual a sua opinião sobre pagar INSS para ter também uma aposentadoria? Porque a pessoa que trabalha, ela já é descontada, então ela está contribuindo. Mas tem gente que, e eu ouvia muito, né? Talvez isso seja cultural. Falar, por exemplo, minha mãe, meu filho, não deixa de pagar não, tal, não deixa de contribuir com o INSS não, para você não deixar de receber uma aposentadoria, um dinheiro lá. Você acha isso também um bom caminho? É uma pergunta meio polêmica, né? Fazer isso aí pra quem investe. O cara trouxe a pergunta da mãe dele, aí me compromete, né? Essa pergunta foi mandada por um seguidor? Não foi. Ou pela sua mãe? Essa foi minha. É a dúvida do Matheus. Dúvida da mãe do Matheus. A dona Sueli vai falar, eu assisti aquele podcast. Mas enfim, cara, tem situações, né? Visões diferentes para determinado objetivo. Por exemplo, é legal pagar focando na aposentadoria? Particularmente, eu não sei se daqui a 30, 40 anos a gente vai ter um INSS. Não sei. Isso é o Renan falando, tá? Por quê? A conta não tá fechando já há muito tempo. Né? Então, Sim. Em algum momento vai quebrar ou vai... O que aconteceu já há tempos atrás, que antigamente se aposentava com X idade e aumentaram a galera que tava ali na... Eu lembro que meu pai tava quase pra se aposentar e ficar mais uns 5 anos, mais ou menos, Porque até se aumentaram o aposentar. limite. Então, isso cada vez mais. Daqui a pouco vai chegar num ponto que a galera vai colocar a idade pra se aposentar, quase 100 anos, que aí a galera vai morrendo no meio do caminho e não tem aposentadoria. E é real, não tô brincando não. Por quê? A conta não fecha. Se você pegar lá a quantidade de aposentados com a quantidade de contribuintes, cada vez mais a quantidade de pessoas aposentadas que a gente precisa pagar, a conta não fecha para quem tá contribuindo. Entendi. Né? Então, porque além da galera que tá aqui, tem herança não, que a galera morre e fica ali para algum dependente. Tem umas paradas muito, né? Então, tem isso também. Mas, olhando por esse viés, vamos pensar assim, a pessoa que é autônoma,
Vamos caso a caso. A pessoa é autônoma. Ela não tem educação financeira. Cara, paga o INSS. Por quê? Cara, eu não sei, como eu falei, eu acho que não vai ter, mas pode ser que tenha e ele tá ali protegido de alguma maneira. Mas mais do que focado na aposentadoria, eu prefiro que a pessoa pague o INSS, se ela tá como autônoma, pra pensar no hoje. Como assim, Renan? No hoje. Por exemplo, a pessoa que é autônoma, às vezes ela não tem um plano de saúde. Ela depende muito da hora dela de trabalho. Vamos dizer que, sei lá, um dentista machucou a mão. Como é que ele vai fazer, né, operações ali na boca da pessoa? Não tem. E vai ficar sem receber? Sim. Aí ele tem como dar entrada no INSS porque ele tá incapaz de cumprir a atividade dele. Então, nessa situação, eu acho que é legal. Entendeu? Porque independente de que tipo de autônomo você é, você consegue. Por exemplo, mulheres, né? Às vezes a pessoa é autônoma também, ou então é MEI, e aí não quer pagar o INSS. Aí fica grávida, tem direito lá, né, como se fosse ali, eu não sei qual é o trâmite certo, mas tem algum direito a mulher que é grávida, porque tem um tempo que ela vai ficar né, que não dá pra trabalhar. Uhum. Então, nesse sentido, vale muito a pena. Mas se você me perguntar, Renan, mas nesse sentido, entendi. E pra aposentadoria? Cara, se você souber investir, criar uma carteira pra tua aposentadoria, você vai estar muito mais garantido do que contando com o INSS. Então, o INSS pro longo prazo, na minha visão, não vale muito a pena se você sabe investir. Se você não sabe investir, é a única opção que a pessoa tem. Né? Então, assim, vai lá e faz. Agora, se você quer mudar essa situação, continua pagando o INSS, mas aprende a investir que você vai vendo... Eu sempre falo assim, não é o Renan que tem que te convencer. São os teus resultados. Então, conforme ela vai fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, ela vai ver, caramba, isso aqui já tá assim, o INSS... E aí a conta vai... A pessoa mesmo vai olhar e falar, não, aqui eu vou dar uma segurada e vou focar mais aqui, porque eu vou ter um resultado melhor no longo prazo. Quer ver uma coisa que é mega interessante? Poucas pessoas ficam com foco nisso? Seguro. Às vezes a pessoa é autônoma, às vezes ela é arrimo da família, ou seja, a família depende dela e ela não tem um seguro de vida. E aí, aquele seguro de vida pode proteger ela nessas situações. Entendi. Em meio na época da pandemia, quem tinha seguro ali, tipo, aqueles seguros resgatáveis, seguros legais, sabe? Não é tu vai lá no banco e paga e depois, tipo, às vezes tu torce até pra morrer pra usar, porque é muito louco, né? Então, assim, tem muitas instituições que têm seguros resgatáveis que em morte ou em vida. Então, em sobrevivência ou em morte. Então, eu quero pagar algo que, se eu não morrer daqui a 30 anos, eu quero ter aquele dinheiro de volta, né? Isso é legal. E aí, em meio da pandemia, muitos desses seguros falaram, quem tiver, você podia pegar uma parte do dinheiro, fazer algumas coisas assim, que é como se fosse o INSS, só que você tá se protegendo. Então, existem várias formas de você se proteger, se blindar, sem contar com o INSS. Né? Você pode utilizar, mas eu sempre falo assim, não deixa o INSS ser o teu plano A. Deixa ele ser o teu plano B, talvez para botar gasolina no teu carro quando tu se aposentar. Mas se for plano A, velho... Era esse minha dúvida. Se for teu plano A, tu tá muito refém, vai buscar conhecimento, vai assistir podcast, vai ser um investidor Profage, vai aprender a investir, porque tá pegando pro teu lado. Qualquer mudança no cenário político, qualquer coisa que aconteça daqui a 10, 20, 30 anos... A gente fica refém, né? Já era, não tem com quem reclamar, né? Exato. Então eu prefiro ter... Pra tudo, né? Vocês me conhecem. Tipo, quem vai ser o presidente e tal... Independente de quem seja, cara. Quem é o responsável pelo teu dinheiro é você. Né? Então, chamar a responsabilidade. O investidor Profage, ele tem isso. Ele assume a responsabilidade independente de... aposentadoria. Eu que sou responsável pela minha aposentadoria. Emergência. Eu sou responsável pela segurança da minha família. Então, não é mas eu pago imposto. Beleza, vou continuar pagando. E, pra ter coisas melhores. Quando eu precisar, eu vou usufruir. Mas eu não vou contar só com aquilo. Né? As pessoas, elas ficam dependentes. E quando ela fica dependente, ela fica refém. Se ela é dependente de uma única coisa, ela é refém. Né? Então a gente precisa ter mais essa autonomia e assumir essa responsabilidade. E os investimentos vai te proporcionar isso, essa liberdade. Show de bola, massa, Renan. Então vamos para a próxima pergunta, que é: Renan, onde que é melhor investir? XP, no Invest, BTG ou bancos? Então você vê aqui que a pessoa ela trouxe corretoras e bancos, né? Legal. Então assim, primeira coisa, se você quer investir, já tira os grandes bancos do teu radar. A não ser que você tenha mais de R$1 milhão lá investido. Que aí você vai ter alguns investimentos atraentes, mas eles são o mesmo nível de investimento que você consegue se você tiver R$1.000 ou R$100 na corretora independente. Olha que louco, né? Então, para você ter acesso aos investimentos que a corretora disponibiliza para quem tem começa a investir com R$100, R$1.000, são os mesmos, tão atraentes quanto quem tem R$1 milhão nos grandes bancos.
Então imagina se você tem 1 milhão nas corretoras, né? Você vira investidor qualificado, você tem outros tipos de investimento. Então, banco já descarto direto, tipo os grandes bancos, tá? Começar a investir. Você pode começar com bancos digitais, tem CDBs com liquidez diária que são interessantes. Corretoras. Falou aí, XP, BTG e... XP, BTG e Nuinvest. E Nuinvest. Cara, as três são boas, né? A XP é a maior corretora da América Latina. O BTG tem crescido absurdamente, muito grande. E a Nuinvest, né? O Nubank comprou ela. Então são três muito bons. Você tem que pensar o seguinte, qual que é o teu objetivo? Se você quer investir, por exemplo, a Nuinvest ela é ótima para renda fixa, para quem está começando. A plataforma é super acessível, tem diversificação de investimentos, então eu gosto da Nuinvest para renda fixa. A XP ela é ótima para fundos de investimento. Não é fundo imobiliário, fundo de investimento, né? Então, para quem gosta de fundos de investimento, né, a XP ela tem uma variedade incrível. Previdência né? privada também, se eu não me engano, ela oferece. Previdência né? privada também, tem um pool lá bem legal de previdências privadas para quem quer ir por essa linha na XP. O BTG também, ele é muito parecido com o XP, né, nesse sentido. Então ele tem bastante fundo, tem também previdências. O BTG e a XP, eles se atritam, né? Agora, o mais importante você tem que escolher uma corretora que te dê taxa zero para investir no Tesouro Direto e em renda variável, que é a Bolsa de Valores. Porque só de você não pagar isso, já é um ponto. Segundo, você tem que ter tranquilidade que você vai ser bem atendido. Então, quando você manda uma pergunta no chat, que está com uma dificuldade, a tua senha expirou, qualquer coisa, aquela corretora tem que te atender de forma imediata, ela tem que te dar um suporte bacana. Eu prezo muito pelo suporte. Então, porque o meu dinheiro está lá, então preciso ser bem atendido. O outro ponto é a própria plataforma, mas em relação a você. Porque tem plataformas que são destinadas para quem já investe. Tem outras para quem faz trade, para outras para quem gosta de fundos imobiliários, então você tem que entender se ela está de acordo com você. E você pode abrir mais de uma corretora, uma conta em mais de uma corretora. Você pode abrir na BTG, na Nuinvest, na XP e você vê qual que se adequa melhor para o teu objetivo. Só que, por exemplo, a XP, ela cobra uma taxa para você fazer investimentos na Bolsa de Valores. Aí eu já não recomendo a Bolsa de Valores lá, na XP. A BTG... eu não sei se ela tá zerada, não me recordo, a gente pode verificar depois. Mas a Nuinvest ela taxa zero, como outros também. Tem Rico, que é do próprio grupo XP. Taxa zero também. A Clear também, que é do grupo XP, mas é taxa zero. Modal Mais. Então, assim, tem várias corretoras hoje em dia. O mais legal é que conforme a gente vai crescendo a quantidade de investidores, mais vem a disputa comercial entre as corretoras. Então, antigamente, eu lembro a Clear foi a primeira a ser taxa zero para ações. Aí a Rico era só fundos imobiliários. Aí agora você vê, todo mundo zerou praticamente, que são a concorrência. Então agora fica muito mais acessível para qualquer pessoa. Então o mais importante você taxa zero, corretora, você taxa zero para Tesouro Direto e renda variável, ter um atendimento bom de suporte e ter uma plataforma que você se sinta à vontade ali dentro. Legal. Renan, mas é recomendado para quem está começando abrir conta nas 3 ou 4 aí do mercado para aproveitar o que tem de melhor em cada uma delas? Ou seria melhor, cara, você tá começando, vai em uma só? Porque eu lembro que quando eu comecei, eu falava, porra, aqui não cobra taxa pra isso, então eu vou fazer investimento nisso. Só que depois eu vi que eu tava em um monte de corretora, aí tem que lembrar um monte de senha. E pra controlar meu dinheiro eu ficava espalhado. É melhor procurar essas oportunidades em cada corretora ou concentrar, talvez, na que seja melhor, fazendo uma análise ali antes. Legal. Pra quem vai começar assim também, em quantas corretoras a pessoa pode abrir conta? Então, o ideal, como o Diego falou, não é... Cara, tu vai abrir em 5, 10 corretoras, tu vai se perder. E acaba que nem você consegue acompanhar tudo lá. Né? Às vezes a pessoa vai por causa de... tá dando lá 200% CDI, tá dando não sei o quê. Isso. Aí corre pra lá. Só que é 3 meses só e 5 mil. Aí depois corre pra cá. Então, assim, se você já ia abrir a conta lá, beleza, aproveita a oportunidade. Mas só pra isso, sabe? Vários contas digitais também, né? Tipo, às vezes PagBank, PicPay, tá dando não sei o quê. A galera corre pra lá, corre pra cá. Então, escolhe 3. Acho que 3 é assim, mais do que suficiente. Se você quiser, renda fixa, começa com uma só. Aí escolhe uma, vai lá. Mas se você já tem uma grana um pouco melhor, você já quer botar uma previdência, ou já tem previdência dos grandes bancos, quer fazer uma portabilidade, aí você pode abrir mais uma que é boa naquilo. Então, assim, eu recomendo que você não tenha mais do que 3 para quem tá começando, mas o ideal é de uma em uma para você ir vendo, porque é o que você falou, tipo, você vai acabar se perdendo. E o ideal é começar a caminhar para não parar no meio do caminho. Sim, e você colocar o dinheiro em 3, por exemplo, é uma estratégia para você proteger o seu dinheiro? Porque tem gente que fala, se eu botar meu dinheiro todo aqui nessa, vai que acontece alguma coisa, vou colocar aqui em 3 por conta do FGC e tudo mais. É uma estratégia espalhar o dinheiro ali em 3 para não ficar com... Show.
Não é porque tanto faz qual corretora você está usando. Se você não deixar o dinheiro parado na corretora, o dinheiro está indo para o mesmo lugar, que é o custodiante. Por exemplo, se você investe em CDB, seja um CDB, se for do banco X, por exemplo. Aí você investiu no Invest, num CDB do banco X. Aí você investiu na XP, num outro CDB do banco X também. Cara, o teu dinheiro tá tudo no banco X, não tá na corretora. Então você tem que ver, se eu tenho menos do que 250 mil reais nesse banco X, tá tranquilo, independente de qual corretora tá. Eu posso ter 100 mil em cada, ou posso ter 200 só numa corretora. A corretora ela só é intermediária. Se eu vou para a Bolsa de Valores, eu tô investindo lá na ação da Petrobras, da Vale, do Itaú, beleza. Eu não tô investindo na corretora. Eu só utilizei a plataforma da corretora para ser intermediária. Então, o meu dinheiro está sendo custodiado na B3. Lá na B3 mostra, CPF tal, tá em tantas ações da empresa X. Então, tanto é que você pode fazer portabilidade. Você pode botar, eu tenho ações na corretora Clear, que comecei. Eu tenho também ações agora na Rico. Eu posso pegar e fazer portabilidade e ter uma só. Por quê? O preço das ações não muda de corretora para corretora. A única coisa que muda são os fundos, renda fixa, que são as coisas privadas, né? E previdência privada. Por quê? Tesouro Direto e Bolsa de Valores, em qualquer lugar que você vai investir, se eles não te cobram taxa para fazer a negociação, é o mesmo valor, é o mesmo preço negociado, porque é um sistema. É o Tesouro Nacional ou a Bolsa de Valores, a B3. Então isso não seria uma estratégia diversificar. É mais um sentimento que as pessoas têm de achar que está se protegendo, mas não está. Né? Você poderia ter uma corretora só, está protegido. Só não deixar o dinheiro na conta da corretora, né? Parado. Que ali o dinheiro, de fato, se a corretora quebrar, coisa bem difícil hoje em dia, essas grandes que a gente tem falado, aí você perde. Mas se está qualquer coisa por exemplo, quem faz a custódia da renda fixa privada é a CETIP. Então lá na CETIP tem lá, Diego Rangel, CPF XPTO, tem CDB no banco tal, LCI no banco e tal coisa. Aí, por exemplo, aí mostra qual é a corretora. Dependendo da corretora que você tem, tá lá. Se você tem Tesouro Direto, vai estar. No Tesouro Nacional, lá na B3, vai estar o teu nome, o teu CPF, com tantos títulos. Tesouro IPCA, Tesouro Prefixado e tal. E ações a mesma coisa. Ações e fundos imobiliários, BDRs que você tenha. Então lá fica registrado, porque é a B3 que faz esse controle. Massa, legal. Show de bola, Renan. E passando aqui para a próxima, qual que seria, Renan, sua sugestão de alocação de ativos para investidores conservadores e moderados? Então, para investidores que estão começando, conservadores. Basicamente, né, isso aqui é uma alocação sugerida, né? Não é para você seguir a risca. Nem você uma recomendação, nem nada. Sempre migrando, né? Então, para quem está começando, o ideal é ter 80% pelo menos em renda fixa, que são os investimentos mais seguros. Só que esses 80%, no início vão ser 100%, porque a pessoa ainda não sabe ir para a Bolsa de Valores, não sabe renda variável. Mas eu sempre recomendo, para você migrar de conservador para ir para moderado, o ideal é você ter 80% dos seus investimentos em renda fixa, Tesouro Direto, CDBs, LCIs, LCAs, e 20% no máximo em renda variável, ações, fundos imobiliários. Tá? Então, 80-20 é uma boa alocação para quem está começando e tem o perfil conservador, que não está muito disposto a correr risco. Depois, os moderados, aí o ideal é você ter ali pelo menos 50% em renda fixa. Depois, vamos pensar assim, 20%, né, em renda variável, né? 20 a 30% em renda variável, e já começar a botar um pouquinho o pé lá nos investimentos no exterior. Você comprar um pouco na Bolsa Americana. Então você vai ter 50% renda fixa, para quem é moderado, 30% renda variável, né? E aí você vai ter ali 20% mais ou menos na parte de investimentos no exterior. Isso para moderado. Só que vamos dizer assim, é um caminho. Não é você pega tudo e sai jogando. Você vai pegando um pouco. Talvez você vai vir lá do conservador, que você tem 80-20, você vai migrando aos poucos. De 80, agora eu tenho... tô jogando para lá, tô com 70 aqui, e agora eu tô com 30 lá, na renda variável. Aí, beleza, agora eu coloquei aqui, virou 50-50. Opa, tá muito pesado, vou jogar um pouquinho pra cá, vou deixar só 30. Aí você vai alocando de acordo com o teu nível de conhecimento, né? Eu sempre falo, nosso dinheiro cresce à medida em que a gente cresce. Então você precisa ter conhecimento pro teu dinheiro crescer. Legal, show de bola. Agora, Renan, uma dúvida talvez polêmica, mas também de alerta pra galera. Foi a seguinte dúvida: investir em uma corretora de criptomoedas que oferece de 3 a 5% ao mês é viável?
O Renan tá quase falando, me fala essa corretora aí. Cara, fode. Furada. Não quero nem saber o nome da corretora, né? Até porque não é uma corretora. Eles se chamam de corretora, porque corretora tem certificação, tem credenciamento. A CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, é quem regula todo esse processo. Então, se alguém tá te oferecendo de 3 a 5% ao mês. 3 a 5% ao mês, com garantia, todo mês, faça sol, faça chuva, é impossível alguém te dar essa garantia. Você pode ter alguns meses que você vai ter essa rentabilidade? Pode. Pode ter até mais? Pode. Só que vão ter meses que você vai ter menos. Então, por isso que a pessoa não pode te garantir que você tem isso. Porque senão, cara, 5% ao mês, iam ter um monte de milionário, multimilionário e bilionário, né? Então, grande chance de ser algo, uma pirâmide, algo... Não pirâmide, mas um golpe financeiro mesmo, né? Alguém que tá ali querendo fazer o canto da sereia pra você. E se eu quiser consultar, então, posso ir lá na CVM e colocar o nome dessa corretora? Pode, bota lá o CNPJ, pesquisa, ou até manda e-mail pra CVM e pergunta, essa corretora ela é regulamentada por vocês? E a CVM vai dizer, não. Então, como é que ela tá te oferecendo esse tipo de investimento? Né? Então, hoje em dia tem muitos golpes que a galera, tipo assim, eu falo pra vocês, transfere pra mim que eu vou investir pra vocês e vou te dar essa renda de 3 a 5% ao mês, todo mês, com garantia. Aí você vai, manda, e daqui a pouco vem os amigos de vocês, aí eu vou... E aí o que eu faço? Eu tenho uma grana guardada, eu consigo ir pagando todo mês, mesmo que eu não tenha uma performance boa, eu vou pagando, até vocês trazerem bastante gente. Essas pessoas que vão trazendo, elas vão pagando vocês, sem elas saberem, até uma hora que eu pego a grana toda e sumo. Aí quebra. Ou vocês param de colocar gente. Isso é a pirâmide financeira, que é um golpe. Então, e até deixar um disclaimer aqui, né? Hoje em dia tem muito golpe, até de perfil fake, né? A gente já... Enfim, vira e mexe se aparece um perfil fake com a minha foto, com os nossos postagens, até com os nossos stories. E aí, o que eles fazem? Uma pessoa acabou de me seguir, eles vão lá, segue essa pessoa e começa a conversar com ela como se fosse eu. Aí fala pra fazer um Pix, que eu vou fazer um investimento pra elas, botar em criptomoeda, botar em não sei o que, fazer trade, aquilo outro. Então a primeira coisa que você precisa entender, quando você faz investimentos sérios, você não transfere dinheiro pra uma conta de terceiros. Nem pra minha conta, né? Você só transfere o dinheiro pra tua própria conta. É o teu CPF que você tem que transferir entre CPFs. O teu pro teu mesmo. O que vai mudar é a instituição. É o teu banco pra corretora. Então, quando alguém fala, faz um Pix, eu vou investir... Já foge. Mesmo que tenha a minha foto. Né? Eu sempre falo, aqui a gente é uma escola de educação financeira. A gente ensina as pessoas a investirem. A gente faz as nossas vendas de cursos nas plataformas que faz infoproduto. Hotmart, Eduz. Então, a gente tem isso justamente para deixar essa credibilidade. De forma nenhuma eu vou falar, transfere pra mim que eu vou te dar o curso, ou transfere pra mim que eu vou investir pra você. Isso não existe, né? A gente é uma empresa séria. Então tô até falando isso pra galera que estiver acabando de seguir a gente, tiver algum perfil fake, até avisa a gente, porque a gente sempre tá ali com o nosso jurídico pra derrubar, porque é uma parada que, quando a gente vê, tem pessoas fazendo trabalho sério, outras querem estar mamando, né? Ou pegando ali aquela onda. Mas, né, como o Matheus fala, a lei de Deus, né? É isso aí, cara. Eu acredito que é muito pelo teu sucesso. Então, e a gente vai combater isso aí, com certeza. E passando para a próxima, Renan, acho que essa daqui a galera acha que é impossível, mas com quantos reais eu posso começar a investir? 10 mil? Cara, eu acho que é um pouco mais. O que você acha, Diego? Cara, eu pensava que lá atrás, cara, só a galera de 100 mil, 200 mil investir, né? Fazer um investimento. Não conseguia nem falar, né? Fazer um investimento por 100 mil reais, 150 mil reais. Eu acho que é um pouco mais. Ih, rapaz, então isso não é pra mim, não. Será? É o que as pessoas falam, né? Exato. Então, o que a pessoa precisa? Quanto que ela precisa pra investir? Por que é mais de 100 mil reais que eu falo? Porque você só precisa da tua vontade. E a nossa vontade é imensurável, né? Quanto que eu vou cobrar? E quando a gente fala de preço mesmo, de papel moeda, com R$1 você consegue começar a investir, cara. R$1. Então, não tem mais desculpas, né? A gente tem alguns números na nossa cabeça, tipo, preciso ter 10 mil reais pra começar, preciso ter 100 mil reais pra começar. Não, você só precisa começar, porque começando você vai ter 10 mil, você vai ter 100 mil, você vai ter 1 milhão. Só precisa começar. E hoje com R$1 você consegue começar. Então, R$1 em bancos digitais, R$100, R$30 no Tesouro Direto, né? R$100 em corretoras. Então, na boa, a pessoa que não tem R$1, ela não tem que se preocupar em investir agora, tem que se preocupar em gerar renda. Faz sentido, né? Agora, quem já tem um salário, já tem uma renda, administra melhor o teu dinheiro e já começa a investir. Com quanto? Com quanto você conseguir para começar.
O principal não é o quanto eu vou colocar, e sim, eu vou colocar. É mais um hábito a ser incluído na tua vida do que a quantia que você vai colocar. Porque quem coloca pouco, depois coloca muito. É um montinho, um montão. Agora, quem não coloca nada, pode ganhar muito e não vai colocar nada também. Então, a partir de R$1, né? Acabaram-se as desculpas. E fica aquela ilusão, né? Não, eu não tô investindo ainda porque... não tenho muito dinheiro. Se eu colocar lá R$10, R$50, deixa eu esperar as coisas melhorarem. Que aí quando eu tiver... Não, eu vou juntar aqui primeiro uns R$1.000, que aí sim eu começo. Eu vou me preparar melhor, né? Juntar mais pra começar. É a pessoa que quer emagrecer pra depois entrar na academia. E às vezes ela fica uma eternidade se preparando e nunca consegue se preparar. Aí ela entra no ciclo do poupador. Que ela vai poupando dinheiro, poupando com esse objetivo. Só que no meio do caminho, ela troca de celular, aí zera. Aí ela poupa. Agora eu vou investir. Aí ela troca de carro. Aí poupa e faz uma viagem. Então ela entra nesse ciclo que ela não vai ter nada. Por isso que você tem que poupar e investir, poupar e investir, poupar e investir. Porque existe um ciclo que você só vai enriquecer se você seguir esse ciclo, que é poupar, investir e enriquecer. Quanto mais eu poupo, mais eu invisto, mais eu enriqueço. Se as pessoas só pouparem, elas não vão enriquecer, porque elas não vão investir. Se elas não investirem, elas não vão enriquecer. Sim. Então a gente precisa poupar e investir para enriquecer. Top, muito bom, Renan. Passando para nossa sexta pergunta aqui, o que são FIs e onde invisto neles? O que são os FIs e onde eu invisto neles? Cara, FIs são fundos de investimento imobiliário, né? Basicamente é quando eu me exponho ao setor imobiliário como investidor, sem precisar desembolsar grandes quantias. Então eu compro cotas de grandes empreendimentos multimilionários com menos de R$100. Diferente de você começar a investir em imóveis comprando imóvel. Você vai precisar aí do zero, pelo menos uns R$100 mil para começar. Então é um investimento que eu consigo gerar renda sem precisar ter um imóvel. Sem precisar ter um imóvel. Você precisa só a partir de R$100. Às vezes tem até fundo mais barato, R$70 e tal. E aí todo mês você já vai começar a ter uma renda. Onde que eu encontro para investir nos fundos imobiliários? Corretora. Bolsa de valores. Então, dentro da corretora independente, você tem lá o home broker, que é um ambiente de negociação da Bolsa de Valores. Lá você consegue escolher os melhores FX, que são os fundos de investimento imobiliário, para ter uma renda mensal. Mas eu sempre falo, você precisa aprender a analisar e escolher os melhores fundos imobiliários. Porque apertar um botão é muito simples. Vou te falar o passo a passo para você fazer o seu investimento em fundo imobiliário. Primeiro passo, abre uma conta numa corretora. Segundo passo, transfere o teu dinheiro do teu banco para a conta da tua corretora, que é a tua própria conta. Terceiro, você vai abrir o teu home broker, que é o ambiente de negociação da Bolsa de Valores. Chegando lá, você vai escolher o teu fundo de investimento imobiliário desejado, vai escolher a quantidade de cotas que você quer comprar de acordo com o dinheiro que você tem e pronto. Investimento feito com sucesso. É simples. Simples, né? Bem. Só que qual é o fundo que eu escolho? Qual o momento que eu compro mais? Qual o momento que eu vendo? É sobre isso que a gente começa a ensinar os nossos alunos a eles terem uma visão de sócio, de cotista, para a gente entender por que eu estou investindo naquele fundo e qual que é o momento que eu tenho que sair dele, que já é furada. Porque senão a gente só vira apertadores de botão. E se você quer começar a investir, faz esse passo a passo que eu acabei de falar. Mas se você quer investir, não parar, ter independência financeira, ter um carro melhor, uma casa melhor, reformar a tua casa, ter mais tempo com a tua família, você vai precisar aprender a investir de verdade. E aí você precisa se tornar um investidor Profad, né? Que é uma maneira mais fácil de ter esse caminho, né, Matheus? É isso aí. Agora, Renan, uma dúvida que não é sobre investimento, até as próximas ali não são sobre investimento em si, mas é um tanto quanto curiosa. Que foi exatamente assim. Quem é Renan Diego? Sou eu. Curioso, né? Às vezes deve ter te conhecido assim. Cara, quem é esse cara aí que fala de investimento? Vamos fazer uma coisa diferente? Quero saber o que vocês falam quem é o Renan Diego. E aí? O cara jogou pra gente. Quem começa? Eu vou falar também depois. Mas eu quero saber a percepção de cada um e depois eu vou falar a minha. Quem é o Renan Diego? Ó, pra mim, conhecido já como o pai dos investidores Profad. Não tem essa. É o cara que forma novos investidores Profad e que tem como missão ter um investidor Profad em cada família brasileira. Porque a gente sabe que assim a gente vai conseguir levar não só a educação financeira, mas investimentos para qualquer família do Brasil. Então, quando me perguntam, quem é o Renan? Geralmente eu falo, o Renan é especialista em produtividade financeira. E aí as pessoas ficam, mas o que é produtividade financeira? Então é quando você trabalha os 5 pilares que a gente ensina no nosso treinamento.
E aí as pessoas vão perguntando cada vez mais, mas no final das contas eu falo que é sobre investimento, qualidade de vida. Então, só com isso aí eu já costumo fazer uma apresentação e a galera se interessa. Então, especialista em produtividade financeira. Show de bola aí. 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 Agora eu quero ver o que ele vai falar. Agora eu quero ver o que ele vai falar. Concordo com vocês. Cara, quem é o Renan Diego? O Renan Diego é um cara sonhador, né? É um cara que... O meu maior sonho é ajudar outras pessoas a realizarem sonhos. Esse é o meu principal objetivo. Minha missão aqui na vida é essa. E os investimentos é uma ferramenta que eu tenho para ajudar em relação a isso. Né? Então, se você falar que meu sonho é tal, eu vou te ajudar. E os investimentos é a maneira mais rápida de você conseguir realizar qualquer sonho. Então, por isso que a gente trabalha a parte dos investimentos. O Renan Diego é pai de duas lindas meninas, né? A Alice e a Maria Clara. Então, e o Renan Diego, ele é um pai presente. O que é um pai presente? Cara, um dos meus sonhos era ser um pai presente, porque o meu pai, ele sempre trabalhou da Maria Mercante, sempre trabalhou embarcado, ficava bastante tempo fora, longe. E eu tava seguindo esse caminho. Quando eu tava trabalhando como engenheiro, embarcava. E no ano do meu casamento, eu quase não cheguei a tempo, eu tava na China. E aí teve que renovar o visto e tal, foi uma confusão danada. Tipo, pá, deu tempo. Então o Renan Diego, cara, é um cara que hoje vai levar as filhas de bermuda e chinelo na escola. É um cara que tem liberdade de escolha, liberdade de financeira, tem liberdade de fazer o que ele quiser a hora que ele quiser. Então, eu acredito que o Renan Diego é um marido incrível, que ama demais a sua esposa, a Jaque, que também é investidora Profad. O Renan Diego é um amigo de todos, né? E irmão de demais escoteiros, né? Essa da época que eu era escoteiro. Cara, o Renan é um cara que só quer o bem das pessoas. Eu acho que é isso, né? Eu sempre quero desenvolver as pessoas. E às vezes até vocês estão mais próximos de mim, vocês sabem. Às vezes eu até exijo demais das pessoas porque eu vejo o potencial delas, né? Legal. Então, o Renan Diego, cara, é essa pessoa que quer ajudar qualquer pessoa a realizar seus sonhos. E a maneira mais rápida de realizar sonhos é aprendendo a investir. Show, muito bom, Renan. E pegando esse embalo aí, como você começou a investir? Cara, eu comecei... Eu fui escravo da poupança por 15 anos, né? 15 anos da minha vida eu fui escravo da poupança. Porque eu sempre fui... A minha mãe, por mais que ela não tivesse um nível de educação financeira legal, ela sempre me ensinou a poupar. Meu pai e minha mãe sempre falavam, guarda teu dinheirinho, guarda teu dinheirinho. E eu sempre poupava, só que na poupança, né? Deixava lá na poupança. Mas a chave virou quando eu saí das Forças Armadas e eu recebi uma graninha lá, né? Pelo tempo que eu fiquei. Acho que eram uns 20 e pouco, 30 mil reais. E aí ficou na conta lá, até eu não tinha jogado pra poupança e ficou na conta corrente. E aí nessa, o meu gerente me ligou, que eu não sabia que tinha gerente, e me ofereceu uma previdência privada. Aí eu coloquei na previdência achando que ali era o investimento. E de fato, previdência privada é um investimento. Pode ser que seja ruim o que eu fiz, né? Tudo bem, aí não vai ficar, mas era um investimento. E naquele momento eu me tornei investidor. Previdência privada de um grande banco, né? Um banco vermelhinho, não vou dizer qual é, mas um grande banco que eu tinha conta. E naquele momento eu achei que o meu futuro da minha família estava garantido. Porque eu achei que, cara, botei o dinheiro, tá pronto. Só que foi tão legal que eu gostei do mundo dos investimentos. Falei, cara, eu quero mais dessa parada. Mesmo sem olhar os números, eu não sabia. Aí eu falei, vou pra Bolsa de Valores, que é onde as pessoas falam que ganha dinheiro, né? Aí fui direto pra Bolsa de Valores. Sabia nem que era Tesouro Direto. Fui pra Bolsa de Valores. O que aconteceu? Perdi dinheiro na Bolsa de Valores. Por quê? Eu não tinha conhecimento. Ainda culpei a Bolsa. Falei, essa parada não é mó loteria, não sei o que, tal. Só que eu sou um cara que eu sou inconformado em vitimismo. Então naquele momento eu falei, cara, não é a Bolsa. Se tem gente que tá ganhando dinheiro, eu preciso estudar, preciso conhecer. E eu comecei a me desenvolver, estudar cada vez mais. Aí eu conheci Tesouro Direto, foi quando eu comecei a investir de verdade no Tesouro Direto, depois renda fixa, depois ações, aí fundos de investimento imobiliário, agora já investindo, né, em empresas americanas, criptomoedas, ouro, dólar. Então, assim foi a minha jornada, né? A minha jornada é muito parecida com o que eu ensino para os meus alunos. Se você pegar o meu treinamento, né, os 5 pilares é tudo que eu venho aplicando, que eu apliquei e continuo aplicando. Até lá no Clube dos Milionários, né, a gente tá com um projeto novo que a gente tá ajudando a galera durante 90 dias. E um dos pontos que eu falei lá foi, cara, eu parei de olhar para minhas finanças no sentido de, às vezes tu começa a ganhar dinheiro, tu não quer mais olhar para aqueles detalhezinhos de administração do dinheiro. Isso. Só que são esses detalhes que vão te ajudar pra caramba, cara. Sabe? Às vezes pagar 30% da escola da tua filha, botar gasolina no teu carro, e você tá deixando pro ralo porque tu não tá muito preocupado. E aí cada 3 meses a gente volta, senta de novo e coloca a casa em ordem. Então, todos os pilares são importantes. Então, eu comecei a investir assim, cara, escravo da poupança por 15 anos, poupador nato, depois previdência privada porcaria, até que eu tirei pé da vida, perdi uma grana tirando a previdência privada com pouco tempo.
E aí eu comecei a perder dinheiro na Bolsa de Valores. E aí eu parei, comecei a estudar. E aí fiz as coisas direitinho. Tesouro direto, renda fixa privada, ações, fundos de investimento imobiliário. E aí nesse meio termo, investimentos em empresas. E agora, né, nos últimos anos, investindo na Bolsa Americana e investindo em ouro e dólar também. E você não é um cara que se formou em economia ou trabalhou no mercado financeiro e por isso você investe. Isso quebra, talvez, a crença de muitas pessoas, né, que pensam: ah, mas eu não fiz faculdade de economia, eu nunca trabalhei no mercado financeiro, então eu não posso investir. Então, E normalmente quem faz não sabe investir. Quantos eu alunos a conheço. gente tem, né? Que é formado em economia, ciências contábeis, um monte de gente. E tem muito economista muito bom. Só que, ó, e aí eu abro pra vocês. Cara, se eu tivesse feito economia, eu não sei se eu seria tão bom, didaticamente falando, do que eu sou. Porque eu sou um cara que eu falo a linguagem das pessoas que não sabem investir. Eu tô fazendo um MBA agora que, cara, é só a gente do mercado. É o famoso economês mesmo. Cara, tipo, as paradas que eu falo assim, pô, desnecessário, por que não fala isso aqui ao invés disso? Por quê? Porque é bonito, é o termo, é não sei o que, tal. E eu não tô falando de mudar o termo do que já é o jargão mercado financeiro. Mas tem coisas, sabe, que se desenrola, você vê. fica não acessível para a pessoa comum, né? Tipo, eu sou formado em engenharia. É a mesma coisa que eu vi o cálculo, tipo, integral, derivada, se eu vou trabalhar com. Sabe, eu não vou trabalhar com aquela parada. Tipo, tem coisas que, sei lá, enfim. Mas é o que você falou, eu não sou economista, sou engenheiro de formação, mas sou um cara que gosta de realizações. E para realizações precisa de dinheiro. Né? Eu sou um cara que gosta de liberdade. Para ter liberdade, você precisa abrir mão de salários para correr atrás dos teus sonhos. E os investimentos te ajudam demais nisso. E eu falo, investir é para todos. Né? Todo mundo tem que ter os mesmos direitos dos ricos, que é investir, ter mais qualidade de vida, ter mais tempo livre com a família. Mas poucos estão dispostos a aprender a investir. E quando a gente aprende a investir, é quando a gente decide realizar nossos sonhos. E muita gente vai colocar desculpa. Mas a gente sempre vai ter desculpa ou um resultado, mas nunca vai ter as duas coisas. A melhor desculpa é sempre o tempo ou o dinheiro. É uma das Sempre. melhores desculpas, porque ninguém te questiona. Quer ver? Pensa bem, Diego. Imagina que algum amigo teu chega pra você e fala, um grupo de amigos, aí, vamos dar uma volta, comer um final de semana aí, vamos num restaurante? Aí você vê e fala, pô, cara, tô sem dinheiro. Primeira coisa que a pessoa fala, beleza, quando der a gente vai. Ela não fica te insistindo. Por quê? Porque se eu falar assim, vamos assim mesmo, Diego, tu já pensa o quê? Ele que vai pagar pra mim. É. Não é? Então Falou que não tem dinheiro. então beleza, quando tiver a gente vai. Né? A melhor desculpa é sempre dinheiro. Porque você já afasta a pessoa, não tem reação. Mas eu sempre falo, o dinheiro é sempre o melhor motivo pra você não colocar ele como desculpa. Faz sentido. Sacou? Boa. Porque às vezes a gente vai colocando o dinheiro como a maior desculpa. Só que na verdade é por você não estar com dinheiro que você precisa aprender a investir. Então você tem que colocar o dinheiro como, cara, a maior motivação pra você fazer o que tem que ser feito. E quando eu falo dinheiro, não é olhar pro dinheiro com amor ao dinheiro, e sim ao dinheiro como um meio. Cara, eu amo minha família, então eu quero dar o melhor pra eles. Só que eu vou dar o melhor pra eles se eu tiver dinheiro. Mas só com dinheiro? Não, eu posso dar muito amor, carinho, tal. Mas eu não coloco minha filha numa escola bilíngue se eu não tenho dinheiro. Eu não tenho um carro legal se eu não tenho dinheiro. Eu não viajo com a minha família se eu não tenho dinheiro. Isso aí. Então vamos, né, parar um pouquinho de ser hipócrita. Não quer dizer que o dinheiro é o principal, mas, cara, se você listar 10 sonhos teus, pelo menos 8 a 9, você precisa de dinheiro. Ou todas. Quiçá todos, né? É isso aí. Boa, Renan. Show de bola. E agora, ó, não foi minha essa pergunta, é de um seguidor. Quanto você tem investido? Papum. Porra, vamos ver aqui, né? Vai ver em tempo real aí? Então, Porque espera ele abrir aí em tempo o dinheiro real. vai a todo momento, né? Cada hora é um clique. Hoje mesmo, eu até tirei uma foto, botei nos stories hoje, não sei se vocês viram. Acordei, aí, tipo, tenho acordado às 5 da manhã e vou estudar, né? Tô estudando. Aí tô lá, daqui a pouco deu uma notificação aqui no meu celular, que aí eu vejo no relógio. Aí quando eu fui olhar pro relógio, dividendos pagos por ação. 6 da manhã, era 6 e pouquinho. Aí eu olhei, tirei uma foto, falei, pô, imagina, tu acordar ao invés de mostrar a hora, mostrar dinheiro que trabalhou pra você enquanto Aí você tava sim, dormindo, isso é né? bom. Então acho que... Em tempo real aí agora, enquanto você tá abrindo aí, Bom demais. quanto que você tem investido? Não foi minha não, tá? Tô curioso, mas foi um seguidor que perguntou. Vamos lá, nesse momento aqui, a gente tá no mês de outubro, né? Isso aí, Mês de outubro. Deixa eu carregar aí, tá carregando aqui.
o consolidado das carteiras, né? Como o Diego falou, tem dinheiro em vários lugares, então tem que consolidar. Mas tem mais de R$1 milhão investidos, né? E só não tem mais porque eu tenho investido bastante em empresa, né? Então, agora o foco é botar um pouco mais de dinheiro para cá, fazer essas empresas trazerem de volta E isso o lucro, você está né? colocando investido, né? Você não tira a tua kitnet, nem nada de patrimônio que você tem, né? Nem tenho mais, que eu vendi todas, né? Então Aí tá sim. tudo em dinheiro mesmo. Mas o meu apartamento também não tá aqui, não. Show. Outubro, 1.742.234,31 centavos. Vê aí, se confere. Show de bola. Confere. 1.7 Mas pra câmera? Será que a câmera pega? Não sei se pega, Não não. sei. Acho que é por causa do brilho. Vamos ver. Só se diminuir o brilho dá pra pegar. É? Porque é branco, aí fica... Mas papum, Mas sem... isso aqui é o seguinte, não é... Dá pra ver? Não sei. Acho que dá sim, acho que vai dar sim. Show. Não tem, pra ver que não tem milindragem aqui, né, Renan? Não tem esconder, é o famoso... E a parada não é nem skin the game mesmo. pra querer me gabar e tal, porque às vezes eu me cobro demais, que eu falo, pô, por que eu não tenho 2 milhões ainda, né? Já tem um tempo que eu tenho 1 milhão, tava na casa dos 1.2 há um bom tempo, eu falei, cara, agora tem que voltar a trabalhar aqui o dinheiro, porque... Mas em paralelo, cara, quantos investimentos a gente não fez, né? Tipo, 2 empresas abertas, Sim. tipo, às vezes tem que botar mais alguma coisa, dar uma qualidade de vida melhor pra família, então são coisas que... eu acho que é muito mais pra inspirar do que pra falar, é o que eu tenho, esfrega na cara. Não, pô. Enfim, eu acho que é mais pra inspirar. Então não vejam isso como um tom de arrogância e sim de inspiração. Porque uma das pessoas que me inspiraram demais foi o Flávio Augusto, que é um cara bilionário, né? Que veio da comunidade do Rio de Janeiro. E quando ele acho que ele nunca mostrou assim quanto que ele tinha, mas eu lembro que ele mostrava a casa, mostrava algumas coisas. Uma vez ele foi de helicóptero pro Grand Canyon, levou a família toda a fazer um Que massa. piquenique, sei lá o quê. E eu falava, caralho. Aí tinha gente que botava, seu hipócrita, seu não sei o quê. Caraca, velho, só abençoava aquela parada. Eu falei, um dia eu vou fazer isso, um dia eu vou fazer aquilo. Então, abrir negócio, ele falava das empresas, eu falava, cara, eu vou fazer um dia uma festa de final de ano pra empresa e tal, ter os funcionários. Então, eu acho que é muito mais sobre você ver com um olhar inspiracional do que um olhar de, sabe, inveja. Não, Sim, olha pra se total. inspirar. Acho que esse é o ponto. Com certeza. E pra gente fechar com chave de ouro, Renan, pergunta legal. E não tem a ver sobre investimento em si. Você vende curso? Cara, eu não sou vendedor de curso, né? A gente tem uma empresa de educação financeira. E por que eu falo que a gente não vende curso? Porque a gente vende acompanhamento. Acompanhamento é diferente de curso. Porque dentro do nosso acompanhamento tem curso online. Faz parte, então. Exato. É o entregável, mas não é o principal. Porque um curso online é o seguinte, você comprou, você recebe um login e uma senha e se vira, negão. Né? Lá no quartel era assim, se vira, negão. É assim que a gente falava. O nosso acompanhamento você recebe um login, uma senha para ter acesso a uma plataforma online, onde você vai ter um tutor do meu time te acompanhando no WhatsApp todos os dias. Não é grupo no WhatsApp, é eu e você conversando. Onde você tem especialista do meu time de produtividade financeira com sessões com especialistas uma vez por semana. Onde você tem, nas 6 semanas iniciais que você começa o curso, acompanhamento direto comigo via videoconferência, onde a gente monta a carteira, tira dúvidas, faz rebalanceamento de carteira. Você tem uma comunidade só dos alunos, onde a gente faz network, onde a gente interage, compartilha resultados. E fora, né, todo o nosso suporte via e-mail, que são os suportes padrões. Então, o nosso acompanhamento é por isso. Né? A gente está terminando uma turma agora, vai terminar na semana que vem com a formatura. E muitos falaram assim, caramba, cara, eu já estou recebendo aluguéis dos meus fundos imobiliários. Que massa. Sabe? E assim, eles têm um mês de investidor. Nem se formaram ainda investidores profissionais. Então, eles falam, cara, é muito diferenciado, porque se vocês não estivessem me acompanhando, eu acho que eu não conseguiria ter uma constância. Porque a pessoa precisa ter uma disciplina absurda para fazer um curso sozinho. Sim. Né? E quando a gente está acompanhando, fica mais suave. A gente tem desafios, tem tarefas, tem, né, coisas que tem que fazer aquela semana. Então isso ajuda pra caramba. Então por isso que eu falo, a gente não vende curso aqui. A gente vende acompanhamento. O que a gente faz é segurar na mão de vocês para se tornarem investidores Profad, pessoas que aprendem a investir para realizar seus sonhos. Para ter um carro melhor, uma casa melhor, reformar a tua casa, ajudar pessoas, ter mais tempo livre, viajar. É sobre isso que a gente faz. Então, o que a gente faz aqui hoje é te ajudar a realizar seus maiores sonhos. Legal, Renan. E aproveita então pra gente fechar com chave de ouro para aquela câmera 2 ali. Como é que a pessoa ela pode se inscrever no seu acompanhamento ou participar também dos eventos que você faz? De tempos em tempos, né? Mais ou menos a cada 1 mês e meio a gente faz um evento
online, gratuito, para ajudar a galera a começar a investir. E não sei se nesse momento você está assistindo, ouvindo esse podcast, vai deixar o link aí na descrição desse vídeo e nos comentários também já fixado. Você clica lá, se tiver alguma turma gratuita aberta, você vai estar disponível, senão vai ter uma lista de espera para você entrar no próximo. Me segue no Instagram, meu Instagram é Renan Diego Oficial, tá? Você consegue ter acesso às minhas caixinhas de pergunta lá nos stories, bastante coisa nos stories do meu dia a dia, mais íntimo ali, de investidor, de pai, de empreendedor. Então acho que isso é legal, sabe? Você vê esses papéis. O que eu faço como investidor? O que eu faço como pai? O que eu faço como qualidade de vida, como ser humano? Porque é isso que o dinheiro vai te proporcionar. Ele vai potencializar aquilo que você já é. Então os stories lá tá bem legal. Corre lá pros stories também. E, não menos importante, queria dar os parabéns, que hoje é a primeira vez que a gente tá utilizando a nossa camisa do Investidor Profile. Uniforme. Ó, todo mundo bonito. Tem caneca, tem camisa, daqui a pouco vai ter boné, demais. vai ter tudo, né? Bolsa de viagem, mochila. Mas show de bola. Cara, muito bom o podcast hoje. Parabéns aí, Diego. Parabéns, Matheus. E foi massa, né? É isso, galera. E você que tá assistindo, você que tá ouvindo, aproveita, compartilha esse podcast no YouTube, compartilha na mídia que você estiver ouvindo, porque tem alguém que precisa aprender a investir, saber por onde começar a investir e principalmente conhecer essas 10 principais dúvidas sobre investimentos, beleza? Então é isso, galera. Foi um prazer. Esse foi mais um episódio do Profadcast. Muita produtividade financeira para você e bora evoluir!